Graça e paz, queridos. Podeis assentar. Louvamos a Deus por esta noite maravilhosa, por esses cânticos grandiosos que foram entoados ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui na primeira quarta-feira do ano, crendo que Deus tem coisas grandes e poderosas para que cada um aqui possa viver. Eu não tenho dúvida de que Deus tem coisas poderosas. Agora a questão é, você está disposto a viver essas coisas grandes da parte de Deus? Os propósitos de Deus, eles não acontecem de forma automática. Se fosse desta maneira, não haveria uma pessoa frustrada, decepcionada, vivendo distante de uma vida abundante. Porque o propósito de Deus é que todos vivam uma vida poderosa, uma vida abundante. A própria Bíblia nos diz que Ele veio para que tenhamos uma vida e uma vida abundante. Agora, quantos estão realmente prontos para viver esta vida abundante? Quantos estão dispostos a dar passos e caminhar em direção aos propósitos de Deus? Nós dissemos aqui no último domingo que tem pessoas querendo viver algo novo. Para isto fizeram votos, receberam votos de outras pessoas, alguns até usando de alguns artifícios, né? Usaram roupas brancas, comeram alguns tipos de alimentos, na tentativa de ter um ano próspero, um ano abençoado. Será que tudo isso é suficiente? Há coisas que não serão alteradas na vida das pessoas. Há pessoas que viverão as mesmas coisas que viveram no ano de 2021. E vou falar uma coisa triste, tem pessoas que viverão coisas piores do que viveram em 2021. Porque estão numa caminhada totalmente distante e contrária àquilo que Deus projetou para elas. É impossível viver uma vida abençoada se esta vida não esteja sendo direcionada em direção a Deus. Então, muito do que você vai viver neste ano e nos próximos que virão está relacionado a você, às tuas decisões. Se você está contente em viver o que você está vivendo, talvez você possa dizer, eu não vou trocar a minha vida que eu estou vivendo por nada. Eu escuto pessoas dizendo que caminhar com Cristo é um fardo, é um peso, que eu quero curtir a vida, eu quero viver a minha vida. Será que o que você está vivendo realmente é vida? Eu sempre digo que o melhor de Deus, aquilo que Deus tem para a vida de uma pessoa, só vai acontecer a partir de um descontentamento. Quando eu entendo que o que eu estou vivendo não é bom e precisa melhorar. O tema desta noite é hora de mudar a rota. E quem vai mudar a rota? São pessoas que decidem viver algo novo. Pessoas que percebem que o caminho que está trilhando, que o caminho que está vivendo, não vai levá-lo a lugares muito abençoados. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o resultado desses caminhos é a morte, é a destruição. Eu fico pensando quando Deus olha para algumas pessoas e vê o tipo de vida que elas estão vivendo.
como Deus se entristece com isso. Como Deus não tem prazer nisso. Jesus pagou um preço muito alto. Jesus, ele doou a sua vida para que nós tivéssemos uma vida grandiosa. Isso independente das circunstâncias que nós estivéssemos ou venhamos a viver. O que faz uma vida difícil não são as circunstâncias contrárias que encontramos pelo caminho, mas é o tipo de posicionamento que nós temos diante dessas dificuldades que encontramos pelo caminho. Você pode viver os piores dissabores, você pode viver as piores perdas da sua vida. Se você tomar as decisões certas diante dessas perdas, você vai chegar à conclusão de que você não perdeu muita coisa. E você vai chegar do outro lado em vitória. Em vitória. Então, viver uma vida abundante não é sinônimo de viver uma vida sem dificuldade. Mas é viver uma vida abundante em meio às dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo pode ser vencido. As dificuldades, as aflições podem ser vencidas quando estamos em Cristo Jesus. Agora, querido, não tente vencê-las por si mesmo. Porque vai chegar o momento que você vai ter trazido tantas dificuldades para a tua vida que você não vai conseguir mais enxergar possibilidades, você não vai conseguir mais enxergar caminhos de retorno. Tem pessoas envolvidas em tantas questões contrárias a Deus, em tanto mundanismo, em tanta perversidade, que já não consegue mais voltar-se para Deus. E aí vai precisar de muita coragem. Como aquele jovem pródigo, ele teve a coragem de reconhecer que está no caminho errado, que está no lugar que não era para estar. Eu pergunto para você, você está no lugar que você acredita que Deus projetou para a sua vida? Se você não está no lugar que Deus projetou para a tua vida, que você acredita que Deus projetou para a tua vida, é hora de mudar a rota. É hora de tomar decisões diferentes. A não ser que você seja louco ou insano. De dizer, não, o lugar que eu estou vivendo, por mais terrível que esteja, por mais perverso que seja, é o que tem para a minha vida. Aí, então viva isso. Você é livre. Hoje uma das respostas que eu dei a um dos atendimentos que eu tive foi justamente esse. Deus respeita as tuas decisões. Que Deus tremendo, né? Deus respeita as nossas decisões. Por mais que essas decisões nos conduzam à destruição. Eu quero ler com vocês um texto que nós utilizaremos nessa noite para meditarmos, que é um texto bastante conhecido e que tem muito a ver do que estamos falando, de mudar a rota, de virar a chave. Né? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15 até o verso 20. Vamos ler esses versos da palavra de Deus. Segundo Samuel 12, 15 ao 20, diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e o adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos. Porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta.
pelo que disse Davi a seu servo: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão, e o mesmo comeu. Coisa tremenda, né? Davi estava ali clamando, Davi estava ali intercedendo, para que um cenário fosse transformado. De repente, mesmo diante das suas orações, de todos os seus rituais espirituais, que são válidos, a resposta foi uma negativa. As coisas não aconteceram como Davi esperava. Mas quando Davi tem uma resposta contrária àquilo que ele pensava, Davi não se prostra e se vitimiza. Davi, ele não cria ali uma revolta contra Deus, ele não questiona, ele não sai brigando, ele não sai discutindo com ninguém, ele não age de forma desesperada, louca. Mas Davi então se levanta daquele estado, se recompõe, come e adora o Senhor. Davi entende que aquele momento havia passado. Aquele cenário não tinha mais como ser alterado. A resposta já tinha vindo. A perda já havia acontecido. A dor já não tinha mais como ser evitada. E em vez de Davi se ocupar de todo esse cenário de contrariedades, Davi se levanta e diz: é um tempo novo. A partir da experiência do rei Davi, nós precisamos aprender algumas lições para mudar a rota, para virar a chave, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, muitas pessoas estão paralisadas, frustradas. Em algum momento da sua caminhada, elas pararam, decepcionaram talvez com pessoas, ou talvez até com o próprio Deus. E isso foi motivo para que essas pessoas parassem, se estacionassem onde elas estavam. Algumas até regrediram, e hoje se ocupa de todo esse cenário para se lamentar, para culpar o seu presente por traumas que viveu no passado. Quantas pessoas que não conseguem viver algo novo com Deus, porque pararam em alguns episódios da sua vida. Elas foram trancafiadas naquelas prisões que a vida lhe proporcionou. A partir do momento que nós nascemos nesta terra, não há possibilidade de não sofrermos violência. Não há possibilidade de não vivermos traumas. Não há possibilidade de não sermos frustrados, de não sermos traídos, de não sermos caluniados, de não sermos usurpados. Não há possibilidade. Nós vivemos num mundo caído, aonde sofremos decepções e decepcionamos. Eu acho tremendo que tem pessoas que elas cobram dos outros como se elas nunca tivessem cometido aquilo que elas cobram.
Ah, eu fui traída, tá bom. Mas quantas vezes você traiu também? Ah, eu fui decepcionado, sim, mas quantas vezes você decepcionou também? Faz parte. Não há ninguém na terra que não tenha sofrido uma decepção e não tenha decepcionado alguém. Mas tem pessoas que elas vivem como se elas nunca tivessem atingido ninguém, como se elas nunca tivessem machucado ninguém. Elas diminuem o peso sobre o outro, mas acrescenta as suas dificuldades. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo, querendo mostrar que a dor dela é maior do que a do outro. Quem tem poder para mensurar uma dor? Tem pessoas que sofrem por coisas, por situações que talvez eu não sofreria, mas isso não me dá o direito de eu diminuir a dor dela. Mas tem pessoas que elas vão se vitimizando, e elas começam a culpar o seu fracasso pelas vivências que ela tivera, pelos abandonos. Se eu quero mudar a minha rota, se eu quero caminhar para algo novo, eu tenho que ter alguns posicionamentos. E o primeiro posicionamento que eu aprendo com Davi, que eu não devo permitir que o meu passado governe o meu presente. Eu não tenho como ignorar o meu passado. Eu não tenho como deletar o meu passado. Eu não tenho como esconder do meu passado. Eu não tenho como jogar o meu passado num quarto escuro e fingir que ele não existiu. Mas eu não preciso ser governado por ele. Então Davi se levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Ele se abre para algo novo. Ele volta para o palácio, ele volta novamente para o seu lugar, mesmo depois de tantas coisas que havia acontecido com ele. Um adultério, filho fora do casamento, a morte de um amigo, a morte agora da criança. Esse homem agora estava ali, talvez impregnado de culpas e tantas coisas, mas Davi não se deixa ser governado pelos erros, pelo fracasso, pelas decepções que sofrera. As suas atitudes diante das dificuldades da vida vão determinar se você vai seguir em frente ou vai parar. Eu sempre digo que luta não destrói um cristão. Dificuldades não têm poder de nos paralisar, mas são as nossas decisões diante das dificuldades. Eu falo sempre para vocês, esse ministério poderia hoje não existir. Não faltou circunstâncias adversas, não faltaram dificuldades pelo caminho. É por isso que todo ano que nós completamos um aniversário, nós celebramos. Quantas coisas, quantos projetos desenhados, quantas coisas idealizadas que foram por terra. Quantas pessoas com promessas de fidelidade, por algum motivo, se foram. Mas qual vai ser a nossa reação diante daquelas adversidades? Vamos parar, vamos desacreditar? O primeiro passo rumo ao que Deus tem para nossas vidas, a um futuro glorioso, e no final eu vou falar um pouco sobre futuro.
é desprender do passado. Não tem como deletá-lo. Não tem como diminuí-lo. Mas tem como não permitir que ele seja o teu árbitro, que ele seja o teu tutor. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o 14, num versículo muito conhecido, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus não te salvou para você morrer no meio do caminho. Deus não te salvou, Deus não pagou um preço alto para você se dobrar diante das dificuldades. Deus pagou um preço alto naquela cruz para que você provasse da sua vitória, do seu poder, da sua graça. Deus tem um propósito singular para cada um. Deus não trata-nos como atacado. Não, Deus tem um propósito singular para cada um aqui. Ele te conhece, Ele tem um projeto especial para a tua vida. Em vez de permitir que as dores da vida nos controlem, precisamos deixar que essas dores nos levem a um lugar de cura e de restauração. Philip Hawson: utilize desta dor para te impulsionar. Utilize desse sofrimento para criar novas perspectivas. Permita que essa dor não te paralise, mas que te leve a um lugar de cura, de restauração. Não há impossibilidades quando nós cremos no Senhor. O próprio Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E quando ele disse isso, ele disse diante de um defunto de 4 dias morto. Mas quando Jesus chega, como nós cantamos agora há pouco, os sepulcros são ressuscitados. Primeira lição que Davi nos ensina é que o nosso passado, as perdas, as dificuldades que sofremos ontem, não pode nos governar no hoje. Tenham decisões nobres hoje. Tenham decisões novas hoje. Tem pessoas que vivem armadas. Vivem armadas. Não confiam em ninguém. Sabe por quê? Porque um dia sofreram decepção, foram traídas, foram machucadas. Hoje vive aí como se fosse uma estrutura sólida que não deixa ninguém entrar. Não se abre para o novo. Vitimiza-se como sendo os outros, e tantas circunstâncias, o bode expiatório da sua infelicidade. Se abra para o novo. A palavra de Deus diz: tire o velho para que o novo possa entrar. O novo não vai acontecer se o odre permanecer velho. Deus tem algo novo, Deus tem uma vida nova, mas o odre tem que ser novo. É hora de mudar a rota. Então, é a segunda lição que Davi nos ensina. Se aprofunde, mergulhe no seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que quando a crise vem, quando a dificuldade vem, ela foge de Deus, ela corre de Deus. Não, a hora da crise é a hora de buscar a Deus. A hora da crise é a hora da luta, a hora da perda. É hora de mergulharmos em Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. É lá que nós temos que estar. Talvez não entendamos, talvez não compreendamos tudo, mas é na presença dEle que nós precisamos estar. Não se cura dor viajando, não se cura dor comendo em restaurantes
se cura dor com presente, se cura dor na presença do Eterno. Rabacharabacai. A Bíblia diz que depois que ele recebeu a notícia que seu filho havia morrido, a Bíblia diz no versículo 20, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Sabe qual é a adoração que vale a pena? É a adoração no meio da dor. É quem produz fruto em tempo de sequidão. Por isso que um dia Deus olhou para uma figueira que tinha aparência, mas não tinha fruto. E a Bíblia diz, nunca mais nasça fruto de ti. Mas não era tempo de figo. Jesus estava dizendo que quando você tem característica de servo de Deus, é filho de Deus, você tem que dar fruto quando não é tempo de fruto. Quando Abraão teve a notícia que seria pai de uma grande nação, a Bíblia diz que ele não tinha condições de ter aquele filho, mas a Bíblia Deus que ele disse que ele creu, e aquilo foi imputado como justiça. Jó no meio da sua miséria, Jó no meio da sua angústia, capítulo 13 versículo 15 diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Jó capítulo 19 versículo 25 diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Davi entrou na casa do Senhor e o adorou, reconhecendo sua soberania, reconhecendo seu poder sobre todas as circunstâncias. Deus é Deus na morte, Deus é Deus na vida, Deus é Deus na riqueza, Deus é Deus na pobreza, Deus é Deus em toda circunstância. Ele não vai perder o seu trono. Se a coisa está caminhando bem, Deus está no controle. Se a coisa não estiver caminhando bem, Deus continua no controle. Somente alguém que deseja viver algo grandioso na presença do Senhor é capaz de adorá-lo, de exaltá-lo no momento da sua dor, da sua dificuldade. Ah, queridos, eu já vivi momentos de desencantos, de dor e de tristeza. Eu sempre digo, são 36 anos que eu não conheço dias tranquilos. Não houve, acho que um dia. Doenças, perdas e tantas dificuldades pelo caminho. Quanta tristeza. Mas sabe, nesses momentos, só Ele me deu condições de permanecer de pé. Glória a Deus, porque eu nunca corri dele, eu sempre corri para Ele. Eu nunca fui buscar restauração em coisas e em pessoas. Eu sempre busquei restauração na presença dEle. Se você quer mudar a rota da sua vida, comece a buscar viver um relacionamento profundo com o Senhor. Não existe vitória sem relacionamento com Deus. Tem uma coisa tremenda que o texto nos informa. O versículo 24, eu não li, mas o versículo 24 diz que ele se levanta, ele se veste, se perfuma, come, adora ao Senhor e vai consolar Batseba. Em vez de ficar murmurando e lamentando da vida, em vez de culpar Batseba, ó Batseba, você foi lá, olha o que você gerou na minha vida, olha Batseba, você foi ficar lá nua na minha presença, e olha, eu pequei, porque é assim que as pessoas fazem. Elas culpam os outros pelas suas quedas, elas culpam os outros pelos seus fracassos. Não, Ele vai ajudar aquela pessoa, Ele vai ser uma bênção para aquela pessoa. E a Bíblia diz, depois Davi consolou sua mulher Batseba.
ele não a culpa. Ele está com um problema sério diante de Deus. E a responsabilidade não era de Batseba, era dele. Ele não justifica. Ele não justifica o seu erro, pastor Michel. Ele não fica arrumando culpados pelos seus fracassos. Ele se levanta e vai abençoar a pessoa que junto com ele viver aquela experiência negativa. É hora de mudar a rota, então esteja pronto para ser uma bênção para outras pessoas. Eu sempre tenho dito e falo isso muito fortemente: Deus não vai fazer nada na tua vida se você não tiver o propósito de ser um remédio para o outro. Tem muitas pessoas que vivem uma vida miserável. Por quê? Porque só pensam em si mesmo. Só pensam nas suas dores, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Tem um olhar somente para o seu umbigo. Eu quero te desafiar. Quer fazer de 2022 um ano abençoado? Começa a ser bênção para a vida de outras pessoas. Começa a ser um consolo. Você, mãe, que o teu filho muitas vezes não está na presença de Deus, seja um consolo para aquelas mães que têm os seus filhos fora da presença de Deus. Você que talvez teve uma grande perda na vida, seja um consolo para aqueles que tiveram grandes perdas na vida. Davi, mesmo sofrendo a perda do seu filho, ele reúne forças para consolar Batseba. Ele só foi capaz de ajudá-la porque não permitiu que o seu passado governasse o seu futuro e o seu presente. E essas coisas só faz quem está na presença do Senhor. Davi, quando entendeu que era tempo de mudar a rota, tornou-se alguém pronto para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu entendi isso desde cedo. Claro que eu não consegui ser bênção para todos que entraram no meu caminho, mas eu nunca me senti culpado. Sabe por quê? Porque até para as pessoas que eu não fui bênção, eu não planejei não ser bênção. O meu desejo sempre foi ser um canal de bênção. Claro que você não consegue ser bênção em todo o tempo, porque, como eu disse no início, você frustra, você decepciona, você entristece pessoas pelo caminho. Alguém uma vez perguntou para mim: pastor, por que o senhor tem facilidade para perdoar? Porque eu preciso ser perdoado também em todo o tempo. Quem é a pessoa que diz eu não vou perdoar, se você carece do perdão em todo o tempo? Quem é a pessoa que diz eu não vou ter misericórdia, se todo momento nós carecemos da misericórdia? É hora de mudar a rota. Quarto ponto. Então, tenha coragem de seguir em frente. Se levante do estado em que você se encontra. Dê um passo em direção ao novo, ao propósito de Deus. Pastor, mas faz tanto tempo que eu parei a minha caminhada. Faça o dia de hoje um dia de retorno. Dê um passo em direção a Deus. Você não ganhou nada fora da presença de Deus, você só perdeu. Só perde quem sai da presença do Senhor. Segundo Samuel 12:24 diz: então depois de Davi consolou a mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Em vez de ficar lamentando a morte de um filho, foi e gerou outro, que vai ser quem? Salomão. Você teve uma falha, perdeu pelo caminho. Deus tem possibilidade de fazer algo novo, e aquilo que foi a tua vergonha poderá ser o caminho da tua honra, querido. Amém. A mesma mulher que foi a razão dele sofrer tanto, foi a razão dele gerar o futuro rei de Israel. É assim que Deus faz.
Sabe por que muitas vezes as pessoas não vivem isso? Por ficar ali lamentando. Ah, eu falhei, eu não tenho mais chance. Tem, com Deus sempre há chance, a não ser que você queira continuar vivendo as mesmas coisas. Agora, se você estiver decidido a mudar esse cenário, Deus tem um novo projeto. Deus tem, na verdade, o projeto original Deus tem para a tua vida. Pessoas dizem, Deus vai escrever uma nova história para você. Não, Deus não escreve nova história. Deus, na verdade, Ele restaura na tua vida a história que Ele já havia escrito e que você se perdeu dela. Tem pessoas aqui nessa noite que não sei se está sendo transmitido, que talvez esteja nos ouvindo, que se perdeu pelo caminho, e é hora de você voltar. A não ser que você não queira, aí Deus não poderá fazer nada. Mas se você voltar, Deus vai restaurar novamente o projeto que você se desviou dele. O seu passado pode ter muitas marcas. As dores que você tenha sofrido ontem pode ter sido muito grandes, mas eu quero profetizar nessa noite: o teu futuro pode ser grandioso, porque o teu futuro ainda está intacto, querido. Amém? O teu futuro ainda é uma possibilidade, e essa possibilidade, ela pode ser construída em Deus. Aleluia! Se o teu passado não foi em Deus, se o teu presente não esteja sendo em Deus, faça então do teu futuro ser um futuro com Deus e em Deus. Com a ajuda de Deus, você ainda pode escrever algo novo para a tua vida. Agora você precisa ter coragem para se levantar. Você precisa ter coragem para assumir o teu estado miserável. Você precisa ter coragem para reconhecer os seus erros. Por isso que os covardes não herdarão o reino dos céus. E quando a Bíblia fala covarde, não é aquelas pessoas que têm medo de barata ou de rã, de lagartixa ou de cobra. São aquelas pessoas que não têm a capacidade de abrir mão de nada para caminhar em direção a Deus. O passado de Davi, como eu disse, tive muitas marcas doloridas, terríveis. Mas se ele não acreditasse que era um tempo de avançar, a sua vida estaria arruinada para sempre. Você tem ideia? Se Davi tivesse se acomodado no seu estado de derrota, como teria sido o futuro? Mas ele se levantou e caminhou em direção a algo novo. Eu quero, nos minutos que eu tenho, te desafiar a você avançar para um futuro com Deus. Amém? Um futuro com Deus. Eu não vim aqui hoje profetizar casa nova para você. Eu não vim aqui profetizar que o 2022 vai ser um ano de carros novos para você. Talvez você tenha que vender até o que você tem. Eu não sei. Eu não vim aqui profetizar um futuro que você vai se casar com um homem espetacular ou com a mulher espetacular. Não, eu vim dizer aqui que o teu futuro pode ser glorioso se você colocá-lo nas mãos do Senhor e abraçar o que Deus tem para a tua vida. Aí o carro pode não vir, a casa pode não vir, o dinheiro pode não vir, a promoção pode não vir, mas você vai ter um futuro glorioso, porque a única coisa que você precisa é que Deus entre nessa história. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: olha que coisa linda isso. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está falando. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar esperança e um futuro glorioso. Oh glória! Diga para o teu irmão: Deus tem um plano de futuro glorioso para você. Aleluia! É a Bíblia.
capítulo 29 de 11, a Bíblia diz que Deus tem uma esperança que você viva um futuro glorioso. Deus tem um futuro de esperança para cada um de nós. O que vem de Deus sempre é bom, querido. O que vem de Deus sempre surpreende. Deus tem algo que pode te surpreender. Eu sempre tenho dito isso, pastor. Olha, se você der uma oportunidade para Deus entrar nesse cenário, você talvez nos poucos anos de vida que você tem, você pode viver tudo aquilo que você não viveu a vida toda. Nunca é tarde para se viver o que Deus tem para a tua vida. Para se obter um bom futuro com Deus, você primeiramente tem que descobrir que Deus tem algo grandioso para a tua vida. Quantos creem que Deus tem algo grandioso? Levante bem a mão. Quantos creem que Deus tem algo grandioso para a tua vida? Então, meu filho, saia desse lugar que você está, né? Oh, Rabaxarabacai. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e profetas. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 e 10 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. Comece a enxergar o que Deus tem para a tua vida. Ah, querido, se você começar a enxergar o que Deus tem para a tua vida, eu duvido que você vai ficar mendigando essas coisas que caem da mesa. Você vai continuar chorando por besteira. Comece a enxergar o que Deus tem para a tua vida. Tem gente lamentando por besteira. Tem gente chorando por nada. Tem gente esmolando afeto. Para. Se o homem te decepcionou, é assim que acontece. Mas corra para os braços daquele que nunca te decepcionará. Para avançar para um futuro glorioso com Deus, acredite que o que Ele tem para a tua vida lá na frente é superior ao que você viveu até hoje. Sabe qual é o grande problema, querido? É que a gente continua insistindo, acreditando que aquilo que nós idealizamos para a nossa vida é melhor do que o que Deus idealizou. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Mas assim como o céu está acima da terra, oh glória, os meus pensamentos, diz o Senhor, a respeito de vós, estão acima dos teus pensamentos. E os meus caminhos para vocês estão acima dos vossos caminhos. Será que é difícil crer nisso? Você só consegue sair do lugar que você está e caminhar em direção a algo novo se você acreditar que o que Deus tem para a tua vida é melhor do que todas as decisões que você tomou até hoje. Ah, querido, para de ser masoquista. Para de querer continuar vivendo nesse lugar putrefato, de vergonha, de desonra. Tem gente que acha honroso viver numa mesa de bar. Tem gente que acha honroso e prazeroso viver com drogas, na prostituição. Que honra nisso? Isso é vergonha. Só Deus tem a honra que você nunca imaginaria receber. Na presença de Deus a honra. Diga para o teu irmão: o endereço da tua vitória não está no teu passado, mas está no teu futuro com Deus.
Pastor, por que o senhor sempre enfatiza futuro com Deus? Porque futuro sem Deus é a mesma tragédia do teu passado. Vocês entenderam o que eu falei? Por que eu enfatizo sempre futuro com Deus? Porque futuro sem Deus é a mesma tragédia do teu passado sem Deus. Para começar a viver e avançar em direção ao futuro com Deus, você deve começar hoje a querer viver isso. Pastor, eu vou esperar um tempo. Não, para. Quem já sofreu uma forte dor aqui? Uma dor forte, intensa. Se o médico falar naquele momento, eu vou te arrancar esse órgão agora, você arranca na hora, querido. Eu vou pensar. Queridos, eu nunca tinha tido crise renal. Mas se eu pudesse ter um bisturi na minha mão, eu cortava e arrancava o rim fora. O que eu queria era não viver aquela dor. Eu estou sentindo muito cansaço. Muito cansaço. Eu vou ter que passar por um processo cardíaco. Pastor, mas e aí? Eu não quero viver esse cansaço. Que abra logo esse negócio e muda o que tem que mudar. Eu quero carpir minha horta. Querido, ontem eu fui lá, plantei 2 pés de quiabo, já teve que alguém me levantar. Para com isso, quero viver isso não. Pastor, mas para o senhor plantar na tua horta, fazer as coisas e andar de um lado para o outro, você vai ter que abrir o externo. Que abra, mete a motosserra, meu filho. Eu odeio dentista, não dentista. Dentista eu amo. Principalmente os nossos aqui, né? Nós temos alguns aqui. Mas eu não gosto de dentista. Aquele motorzinho, eu estou orando para que Deus prepare um motor que não faça aquele barulho. Aquilo é traumático, querido. Eu acho que no inferno vai ter todo mundo ouvindo esse barulhinho. Ai, que coisa horrível. Alguém gosta daquele barulho, querido? Aquilo é traumatizante, querido. Você já começa a ter misericórdia. Mas eu já sofri dores de dente, querido. E quando você chega lá, você pode ver o buticão. Não sei nem como chama hoje, se é isso ainda. Aquele negócio que pode tirar até que sem anestesia, mas tira. Ô meu amado, tá bom para você do jeito que tá? Vai esperar o que mais? Vai esperar mais o quê? Não está na hora de dar uma mudança aí? De virar a chave? Seja inteligente, querido. Diga: futuro com Deus não é um tempo, é um lugar. É na presença dEle. Você não precisa ter muita coisa alterada na sua vida. Você precisa simplesmente caminhar em direção desse lugar, que é a presença do Senhor. Esse lugar que Deus quer te levar nesta noite. Deus tem um futuro, e Ele quer que você alcance esse futuro, querido. Pastor, quanto tempo levará para mim abraçar esse futuro que Deus tem para a minha vida? Vai depender de você. Vai depender da tua obediência. Diga: a minha velocidade em direção ao meu futuro com Deus está relacionado à velocidade da minha obediência. Entendeu? Vamos aí? Pode aplaudir, pode aplaudir. Mas agora eu vou falar. Levanta aí, meu. Vamos mudar esse cenário? Você que está me ouvindo, não está na hora de parar de culpar todo mundo?
O diabo vai existir até a eternidade, querido. Se você ficar culpando o diabo, você nunca vai ser resolvido o teu problema, porque ele vai continuar existindo, ele vai continuar matando, ele vai continuar roubando, ele vai continuar destruindo. Ano novo, desafios novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas, projetos novos, mas dificuldades novas, adversidades novas, conflitos novos. E o que vai fazer você chegar em vitória não é a abundância de bênção, nem a ausência da dificuldade. O que vai fazer você abraçar o projeto de Deus é a tua decisão de caminhar em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. A decisão é tua. Fecha teus olhos. Se você está me ouvindo nesta noite, seja aqui ou seja pelo meio da internet, nós tivemos problemas no início dessa mensagem, na transmissão. Talvez o diabo não quisesse que você ouvisse essa mensagem de forma online. Mas eu quero dizer para você, onde você se encontrar, ou aqui, ou do outro lado, na tua casa ou em algum lugar, que você pode tomar a decisão nessa noite de ir para o único lugar que pode mudar a tua história, transformar a tua vida, que é para a presença do Senhor. Pare de chorar as perdas, pare de chorar os fracassos, para de lamentar pelo que não aconteceu e comece a caminhar. Pastor, mas o tempo passou. Sempre é tempo para mudanças, sempre é tempo para novos projetos. Se há alguém aqui nessa noite, presencialmente, que quer dar um rumo novo para a sua vida, diferente para a sua vida, e nesta noite você aceita esse desafio de começar a caminhar novamente em direção ao Senhor, que você possa levantar a tua mão. Se você está aqui nesse lugar, levante bem alta a tua mão. Se você, Deus te abençoe, 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 e aplauda o Rei da Glória. E se você está nos ouvindo pela internet e toma nessa noite a decisão de caminhar de forma diferente, mudar essa rota da sua vida em direção ao que Deus tem para a tua vida, que você faça isso em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu não tenho dúvida, Senhor, que os teus projetos são tremendos para essa vida, para esta pessoa. Que o Senhor possa ajudar esta pessoa nessa noite a se desvencilhar desse passado que tanto a machucou, que tanto a feriu. Que ela não continue sendo refém desse passado, que ela saia de todas as suas fugas e cavernas, que tudo aquilo que ela se utilizou para apaziguar a sua dor seja substituído nessa noite pela tua presença, e que o teu Espírito Santo possa manifestar a sua glória, o seu poder, em nome de Jesus. Transforme essa vida hoje, Pai. Faça algo novo para essa vida hoje, em nome de Jesus eu oro, amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre vocês, em nome de Jesus, amém. E eu peço oração, sexta-feira eu vou estar operando, esteja orando por mim, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.